dos seres humanos. E tá. A química ela presta uma contribuição essencial para a humanidade. Ela fornece propriedades e procedimentos para as mais variadas ciências. Ela proporciona materiais para a física, para a indústria e serve de modelo e substrato para a biologia e para a química. Bom, aqui eu coloquei um pouco do papel da química na nossa sociedade, sempre a serviço do ser humano. Aí, bom, coloquei aqui garantir a qualidade da água, do solo, do ar. No futuro vai ser um dos maiores desafios para a nossa sociedade garantir água e saneamento básico seguros para toda a população. E o químico nessa questão vai ter uma grande importância para atuar nisso, descobrindo como manter a nossa água e saneamento básico seguros para toda a população. O que mais? Desde muito tempo atrás, os químicos de todas as épocas, eles, graças a eles que nós conseguimos várias conquistas, como por exemplo, tratamento de doenças, os avanços na exploração espacial e as maravilhas da tecnologia que nós temos hoje. Então, primeiro eu vou falar sobre 5 invenções descobertas mais importantes da química para a nossa sociedade. Vou falar da penicilina, do processo Haber-Bosch, tem uns nomes estranhos que provavelmente vou pronunciar errado, então. Polietileno, vou falar sobre a pílula anticoncepcional e as telas LCD de cristal líquido, que é uma das maravilhas da tecnologia que nós temos hoje graças aos químicos, né? A gente usa no celular, na televisão e tudo. E depois, no final, vou falar um pouco sobre algumas coisas que estão sendo estudadas nos últimos anos pelos químicos, os polifenóis, em especial o resveratrol, e os polifenóis das amoras silvestres portuguesas. Eu coloquei umas moléculas aqui de polifenol, esse aqui é do resveratrol, mas eu vou falar depois sobre isso. A penicilina, primeiramente, foi o primeiro antibiótico descoberto. Apesar de ele ter sido descoberto por um outro cara, que o nome dele eu esqueci, a penicilina só começou a ser produzida em larga escala graças a essa mulher, engenheira química, Margaret. Ela descobriu como passar do processo de produção laboratorial para um processo em escala industrial da penicilina. Então, produção em larga escala da penicilina. E numa época lá em que várias doenças simples poderiam ser fatais para os seres humanos, essa descoberta e essa produção em larga escala da penicilina foi essencial para toda a sociedade, né? E sobre o processo Haber-Bosch. No século XX houve um grande aumento da população. Isso só foi possível graças a um crescimento exponencial da produção de alimentos. Mas, para produzir tanto alimento, é preciso da amônia, que é um fertilizante principal. E esses caras, o Haber e o Bosch, foi graças a eles que eles conseguiram sintetizar a amônia e produzir ela em massa. Eles eram 2 químicos também, né? E aqui a amônia, na verdade, o gás nitrogênio, por ter moléculas com tripla ligação, ele é muito difícil de reagir, ele tem baixa reatividade, né? Então era muito difícil de produzir amônia e ainda mais uma produção em massa, né? Então eles tiveram que desenvolver um processo aqui, um catalisador para conseguir reagir o gás nitrogênio, né, com o hidrogênio e formar amônia. Então foi mais uma coisa muito importante dos químicos, porque a amônia ela é um fertilizante principal, né? Então a gente precisa para ter essa grande produção de alimentos. O
polietileno. Foi o primeiro plástico descoberto e o cara que descobriu ele descobriu por um acaso, porque ele estava fazendo estudos outros estudos, e aí no fundo dos tubos de ensaio começou a aparecer uma substância que era tinha consistência parecida com a de uma cera, e era o polietileno, na verdade. Então ele descobriu assim por um acaso. Só que ele percebeu aquilo, mas para ele aquilo lá ele não sabia qual uso seria, qual utilidade, e também a produção não era nada prático assim. Então ele descobriu aquilo, mas ele largou de mão, deixou de lado, não prosseguiu nos estudos, né, dessa descoberta. Aí mais tarde, a companhia de química ICI, que hoje em dia não sei, eu acho que mais ela faliu, eles começaram a tentar produzir essa substância que ele descobriu lá, que é na verdade o polietileno. E aí eles conseguiram descobrir como produzir ela também em larga escala, e apesar de ter sido, hoje em dia já ter vários outros plásticos com várias outras substâncias, sei lá, o polietileno foi o primeiro, e até hoje ele é usado, assim, muito usado. Então foi também uma grande descoberta que foi feita por químicos. E a pílula anticoncepcional? Antigamente eles extraíam a progesterona da urina de éguas prenhas. Só que aí esse processo era muito caro, não era simples e não tornava acessível a pílula anticoncepcional. Mais ou menos 1 grama que eles conseguiam produzir ia custar tipo $1.000, assim. Não ia ser uma coisa acessível para as pessoas. E aí esse cara, o seu não sei o que marker, ele conseguiu uma substância para extrair facilmente a progesterona de algumas plantas. A partir de uma sapônia, a diogesnina, presente em certos inhames da família das Dioscoreáceas, ele conseguiu, primeiramente, através dessa planta, conseguir a progesterona. E graças a isso que o anticoncepcional popularizou e se tornou acessível para a maioria das pessoas. Isso barateou a produção e deu uma mudança radical, né? E foi um químico também, químico orgânico, professor, e é considerado uma das maiores descobertas. E as telas de cristal líquido, que é o LCD. Foi um químico também, professor de química orgânica. Ele sintetizou essa molécula, 4-ciano, 4-pentilbifenil, e graças a isso que foi possível produzir as telas de LCD, porque parece uma coisa simples, mas não é, uma coisa bem difícil, bem complicada. E apesar de hoje em dia já existirem várias outras telas e outros materiais, ainda isso aí foi a base desses outros materiais, né? Foi tipo o primeiro e que serviu de base para todos os outros, né? Então, vou falar sobre os polifenóis um pouco, que é uma coisa que está sendo estudada mais recentemente, nos últimos anos, e estão fazendo grandes descobertas sobre essas substâncias. E isso, grande parte desses estudos relacionados aos polifenóis dos químicos. Então, eu achei interessante falar. Mais especificamente, aqui eu coloquei um pouquinho sobre o polifenol, que são substâncias naturais. Aqui alguns exemplos de polifenóis: flavonoides, taninos, lignanas, derivados do ácido cafeico. Eles são considerados antioxidantes naturais e estão presentes em alimentos como cacau, chocolate
e plantas medicinais. O resveratrol, esse polifenol em específico, está sendo feito vários estudos relacionados a ele por conta da sua capacidade de inibir uma proteína que essa proteína faz com que as células cancerígenas se multipliquem. Então, esse polifenol já está, eu acho que comprovado, que ele consegue inibir essa proteína, que eu coloquei aqui, a NF-κB, e consegue, então, parar a multiplicação das células cancerígenas. E, bom, até quem veio naquela palestra do CAIS lá que a gente teve, o palestrante falou do resveratrol, que era, eu acho que era o negócio do doutorado dele, dos estudos dele, no resveratrol. E aí eu fui pesquisar, achei legal, e é uma coisa que está, nos últimos anos, sendo muito estudada. E aí eu estava pesquisando e vi que tinha um estudo sobre as amoras silvestres portuguesas, da zona de Trás-os-Montes. Os caras pegaram as amoras e foram pegar os polifenóis que tinha nessas amoras para fazer um estudo da capacidade desses polifenóis. E aí eles descobriram que são polifenóis com um monte de capacidades do nosso organismo. Primeiro eles fizeram uma avaliação fitoquímica das espécies para eles chegarem a essa conclusão. E aí, comparando com os polifenóis das amoras comerciais, que eles perceberam o grande potencial dessas amoras silvestres portuguesas. Aí eu coloquei aqui as espécies que eles encontraram esse grande potencial, 2 espécies, que uns nomes bem estranhos, vagabundos. E aí eles perceberam que havia uma clara proteção da viabilidade e funcionalidade celular nos polifenóis, por meio dos polifenóis dessas amoras. Eles testaram primeiramente em ratos. Deu? Não pode passar? Já passou. Ah, acabou. Não, faz a conclusão. Ah tá, achei que você estava me apressando. Não. Então, era só isso basicamente. E obrigada pela atenção. E se alguém tiver alguma pergunta. O que você concluiu com esse trabalho? Que a química, ela foi fundamental nas maiores descobertas, em várias descobertas e em grandes e maiores descobertas da nossa sociedade. E ela tem influência em tudo. Então, é uma base para as mais diversas ciências. E a todo momento vão surgindo novos estudos e a química está no meio de tudo. Então, ela tem uma enorme influência na sociedade e na vida dos seres humanos. O nosso mundo hoje, ele é um mundo confortável de se viver graças à química. E ela está em tudo que é desenvolvido. Como a gente pode ver, várias descobertas super importantes, elas surgiram por meio de químicos, professores de química. E a maioria dessas descobertas também por acaso, né? Eles estavam lá e descobriram sem querer. Mas foi graças a eles. Algum comentário, mais alguma pergunta para a Jordana? Gostaria que vocês promovessem o debate após os seminários. Pode fazer a pergunta. Ninguém tem pergunta mais? Não? Ok, obrigada.